Bom, esses são Nelson Godoy e Périx Sodré. Eles são os autores, os realizadores do painel 100 anos de República, que está exposto na nova sede da Agência Paulista. Ô, Nelson, como é que foi chegar à concepção desse painel 100 anos de República? Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar a importância desse ano de 1989, não só para nós, funcionários do banco, mas para toda a nação brasileira, em razão das eleições presidenciais que estão se realizando. Vão se realizar agora a segunda etapa, no dia 17. Isso depois de muito tempo de falta de liberdade, a gente está elegendo o nosso presidente da República em eleição direta, né? Então é um fato também histórico, não muito agradável, porque nós ficamos 30 anos sem ter esse exercício de liberdade. Então, conversando com o Sodré, que é uma pessoa já bastante vivida, nós achamos que a gente poderia fazer alguma coisa, como artistas plásticos, de contribuição para a história da arte brasileira, de uma certa forma. Se bem que com os nossos modestos recursos, mas a gente achou que tinha condições técnicas e intelectuais de fazer um painel à altura de representar o centenário da República. Então nós começamos uma série de pesquisas durante 5 meses, mais ou menos, exaustivas nas bibliotecas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Museu Nacional. Esgotamos o assunto e ficamos depois mais ou menos uns 10 dias selecionando os assuntos e vendo o que deveria entrar no painel para registrar os 100 anos de proclamação da República. Desse período de história nossa, começou com a parte do Império. No tempo do Império, a economia era a base da extração, era uma economia extrativa. Nós representamos rapidamente através do ciclo da cana-de-açúcar e do ouro. O ouro ainda hoje é extraído assim, sem muito controle, né? Então, no primeiro painel, o grande destaque é o triângulo da bandeira do Tiradentes, representando os ideais primeiros de liberdade. Esses ideais tinham um cunho muito romântico, então eles tinham uma força muito emocional e não tinham uma base racional de apoio para qualquer tentativa de revolução mesmo, propriamente dita, em termos históricos. Então aquele painel inicial, que vocês vão focalizar daqui a pouco, ele tem uma explosão. E no meio dessa explosão tem um triângulo, que é o símbolo de Tiradentes. Ele está explodindo as armas do Império. Então é um símbolo da primeira tentativa mesmo de libertação nacional. Aquela é considerada a primeira mesmo por todos os historiadores, né? Ela não vingou, mas dali surgiram então os ideais de república que só vieram a se consolidar agora 100 anos depois. Então nós procuramos retratar em cada módulo, dividindo por épocas mais ou menos cada módulo, para ser um trabalho bem didático, e de forma que todos os clientes do banco em primeira mão e depois toda a população tivesse acesso a um período nosso de história muito importante, que ainda está se desenrolando, que está representado no 5º painel, que é a busca permanente do homem por liberdade, igualdade e fraternidade. Eu gostaria de falar alguma coisa rapidamente do primeiro painel. Então, foi retratado lá a mineração do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, a abolição da escravidão, que foi uma das causas da proclamação da República. Foram 3 causas. A abolição foi uma das mais imediatas, porque mexeu diretamente com a parte econômica, com quem produzia, com quem trabalhava, que eram os pretos, os escravos, né? A hora que foi decretada a abolição da escravatura, não tinha mais quem trabalhasse. Então começou um princípio de desencadeamento da crise na economia brasileira, que era muito fraca. Tem mais embaixo a Convenção de Itu, que foi a primeira participação dos paulistas na vida política. Ela é datada de 1873. E os paulistas, eles eram mais ou menos alheios à vida política, eles não participavam muito. São Paulo tinha apenas 5% de representação na política nacional, que seria o Congresso hoje, né? E São Paulo era responsável por 60% da produção econômica. Então os paulistas resolveram arregaçar mangas e entrar na política, e a Convenção de Itu foi o primeiro passo. Eu queria dizer também que Itu é o berço do primeiro presidente civil do Brasil, que foi o Prudente de Moraes. Logo abaixo nós temos a cena de Minas Gerais. Minas Gerais foi o palco então da insurreição do Tiradentes. Em Minas Gerais existia
a mineração do ouro mais forte, desenfreada, foi uma das capitais do Brasil. E ali nós retratamos uma igreja, a igreja simbolizando a segunda causa da proclamação da República, que foi a questão religiosa, foi a diferença que existia do clero com a maçonaria, do poder temporal com o poder clerical. Houve uma cisão, houve um problema todo de prisão de bispos, né? Dom Macedo, Dom Vitor, lá no norte, nordeste. E embaixo eu tenho o chafariz de Marília, representando todo o romantismo, a poesia, o lirismo dos Inconfidentes. Então a base da tônica do primeiro painel é isso daí. Foi o primeiro grito, a primeira explosão mesmo, calcada no nacionalismo e no romantismo e no idealismo, né? Aí passando para o segundo painel, eu gostaria que o Péricles Sodré, então, tecesse essas considerações. Não com tanto brilho, né?